um garotinho de 5 anos, ele morreu engasgado aí. Infelizmente morreu engasgado. Sabe com o que, gente? Com um pirulito. E levantou a questão aí sobre os cuidados que devemos ter aí com os nossos pequeninos. Então, você sabe aí como ajudar uma criança que engasga? Questão de pirulito ou não? Misericórdia, né? A gente quer não viver isso, mas a gente precisa saber, né? E quem vai nos ensinar aí a dar todas as dicas pra gente é Pedro Aihara. Acertei? Tenente Aihara está aqui. É que eu já tinha treinado antes, né? Mas vai que, né? Vai que na hora de pronunciar, eu pronuncio errado. Foi bem. Né? Tenente aí dos bombeiros. E vai bater um papo aqui com a gente, né? Infelizmente, nós tivemos essa situação aí com a questão da criança com o pirulito. Ela acabar, né, chegando aí nessa situação. E às vezes tem coisas simples que podem levar a óbito, não tem, tenente? Com certeza. Nesse caso da obstrução respiratória, né, se esse engasgamento, né, ele não for tratado, ele vira uma parada respiratória e essa parada respiratória, ela se transforma em uma parada cardiorrespiratória. Sim. E aí, se o coração ele ficar sem funcionar durante um determinado tempo, a pessoa realmente ela pode acabar morrendo. Por isso que é muito importante que a gente saiba o que fazer no caso de primeiro socorro, para que a gente evite uma situação dessa. É uma situação muito comum com crianças, né? Que nem nesse exemplo aí, infelizmente trágico que a gente viu, é muito comum até os 4, 5 anos, quando a criança ainda não tem uma consciência corporal tão desenvolvida, às vezes no momento da mastigação, ela está às vezes comendo um objeto mais duro. Então é importante a gente até tomar cuidado também que tipo de alimento, né, que eu estou dando para aquela criança, porque é igual no caso de um pirulito. Dependendo da idade da criança, não é o ideal, pelo fato do pirulito ele ter um determinado tamanho, ele ser uma matéria mais dura, ele realmente oferece um risco maior de engasgamento. E não só em relação a alimentos, mas também em questão de brinquedos. Todos os brinquedos eles têm uma classificação etária e às vezes o que acontece é da gente ter uma situação de que a criança às vezes acaba ingerindo um objeto pequeno daquele brinquedo, uma parte pequena, e aí ela acaba se engasgando, tendo essa obstrução respiratória em relação ao brinquedo. Por isso que é sempre importante a gente observar na própria embalagem do brinquedo para qual idade que aquele instrumento ele é recomendado. Tem um porquê, né? Não é claro, à toa. Sim. E normalmente, tenente, quanto tempo para poder trazer essa asfixia de tal modo que às vezes pode levar a óbito? Olha, geralmente a gente tem uma situação que acontece assim. A pessoa ela tem um engasgamento, aí questão de menos de 1 minuto ela já entra numa situação de parada respiratória. É muito rápido, né? E dessa parada respiratória, se ela não for tratada, questão de 5 minutos, você já começa, até de 3 a 5 minutos, você já pode começar a ter uma parada cardiorrespiratória. E aí, por isso que é muito importante que a gente trate essa situação muito rápido, porque as consequências elas são bastante graves. Como é que a gente pode observar se a criança está tendo um processo de sufocamento, está começando... O que a gente tem que observar primeiro? Olha, geralmente o quadro mais comum, que é mais fácil de identificar, especialmente em bebês, é a questão da cianose. O que é a cianose? Quando o bebê ele engasga, como ele tem essa dificuldade, né, na respiração, ele começa a ficar arroxeado. Então ele tende a ficar arroxeado, ele tende também a apresentar fraqueza e geralmente se essa obstrução respiratória ela é total, ele não consegue nem chorar. Por que ele não consegue chorar nem emitir som? Porque como o ar não está passando pelas cordas vocais, ele não consegue ter esse processo de emissão de som. Então você viu ali que o bebê às vezes ele está, por exemplo, mamando, que é muito comum, está ali tomando leite. O rotear seria o quê? Boca, rosto, o que seria? Geralmente a questão principalmente é face, extremidades, e esse quadro ele vai aumentando à medida que o quadro, né, de obstrução ele vai se agravando. Então geralmente o bebê está ali mamando, você percebeu que às vezes ele parou de chorar, parou de emitir som, começou a ficar roxo, provavelmente... O olhinho às vezes fica aberto? Ele começa às vezes a ficar em um primeiro momento agitado, né? Porque naturalmente ele fica muito nervoso com a situação e depois ele começa a apresentar fraqueza. Por quê? Porque pelo fato dele não estar respirando, ele começa a ter essa questão dessa deficiência na oxigenação dos tecidos. E aí então nós trouxemos um bebê. Traz o bebê pra gente, gente. Traz o bebê pra gente, que eu vou pedir pro tenente aqui, ó, mostrar pra gente como que lida com o bebê. A mãe tá lá. Você tem que colocar o bebê no chão, no colo, como que tem que ser feito?
Exatamente. Então a gente tem aqui uma situação que a gente tem um bebê em um quadro, né, de uma obstrução respiratória. Em primeiro lugar, enquanto eu vou fazer esse procedimento, eu peço para uma outra pessoa ela ligar para o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 93. Porque aí a gente ganha um tempo importante, enquanto eu estou fazendo a manobra, eu já tenho uma equipe vindo. O que eu vou fazer? Eu vou segurar o bebê dessa posição aqui, colocando ele, as pernas aqui, o meu braço no meio. Sim. Vou posicionar o meu braço em cima aqui da região do meu joelho. Percebam que o bebê, a cabeça dele fica virado para baixo, justamente para a própria gravidade auxiliar no processo, né, da expulsão desse corpo estranho. E vou bater 5 vezes na região das escápulas, aqui no centro das escápulas do bebê, ou seja, no meio das costas. Então cheguei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Essa batida... Bater com a palma da mão, aqui no centro aqui. E é forte? Exatamente. Essa batida aqui, às vezes, o telespectador, quando ele está assistindo, ele pode até achar um pouco violenta a batida, mas realmente tem que ter um grau de força para provocar essa questão da expulsão. Então, desce em batidas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou chegar aqui, vou virar aqui, observo aqui, essa criança aqui, ela soltou, ela geralmente começa a chorar, observo. Não voltou. Se chorou, já é um bom sinal? Exatamente, porque aí a gente tem a passagem de ar pelas cordas vocais, quer dizer que essa obstrução ou ela não acontece mais ou então ela diminuiu. Não obstruiu, não desobstruiu, vou fazer mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. Vou observar novamente se a criança foi desobstruída. Não desobstruiu, vou fazer pela última vez. 1, 2, 3, 4, 5. E é importante que eu mantenha essa posição do meu braço em cima do meu joelho, que aí realmente toda a força é transmitida para cá. Agora, se na terceira vez eu não tiver desobstrução, aí eu vou começar a fazer a massagem cardíaca. Por que eu começo a fazer a massagem cardíaca? Porque uma obstrução respiratória que não é tratada, ela necessariamente vira uma parada cardiorrespiratória. Então eu já começo os movimentos aqui, que no caso do bebê, eu vou utilizar, né, 2 dedos aqui na região. Só uma pergunta, isso daí é de qual faixa etária até qual faixa etária que vamos usar essa manobra? Isso daqui a gente vai usar com bebês. Como é que a gente pode caracterizar um bebê? Se você consegue fazer esse apoio aqui dessa maneira na mão, então você pode fazer essa manobra. No caso da criança, que você já não consegue fazer isso, aí a gente vai adotar uma outra manobra que a gente vai ensinar ali. Entendi. E aí eu começo aqui a manobra, a massagem cardíaca, utilizando... Tudo na mão, não coloca no chão? Aqui no caso da manobra, aí eu posso fazer no chão. Mas essa questão aqui dessa manobra de desobstrução, aí eu faço realmente com ela baseada no meu braço. Sim. E aqui não teve, aí eu faço a manobra de ressuscitação, então 1, 2, 3, 4, 5, utilizando 2 dedos, ou então circundando o tórax da criança, utilizando os 2 polegares, então. E aí eu vou fazer isso até que a equipe de resgate chegue. Ou os 2 polegares ou 2 dedos. Exatamente, os 2 dedos no meio. E são quantas vezes? Isso daqui eu vou permanecer fazendo essa manobra até que a equipe de resgate chegue. Direto? Direto. Porque aqui eu vou estar simulando um movimento mecânico do coração. Então é importante que eu permaneça nessa manobra justamente para, enquanto o coração não está funcionando, né, naturalmente eu simule esse movimento de maneira mecânica. E a intensidade? A intensidade eu vou fazer realmente com uma determinada força, mas nenhuma força excessiva. Então eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Dessa maneira, para que realmente esse movimento seja efetivo e promova a circulação. Uma outra situação que a gente ensina é, especialmente em bebês mais novos, geralmente até 9 meses, 1 ano, acontece muito o quê? Com o líquido, a criança está mamando ou está ingerindo algum líquido, ela se engasgar. O que a mamãe ela pode fazer, ou o papai, né? Chegou aqui, verificou esse engasgamento, eu vou, com a minha boca, abordar tanto a questão do nariz quanto da boca, então vou abraçar aqui por cima, aqui, né, a questão da boca e do nariz, e vou fazer um movimento de sucção, que aí geralmente eu consigo fazer essa desobstrução daquele líquido. Então o meu filho, ele entrou numa situação de engasgamento, eu vou abordar com a boca e vou chupar, sugar aquilo dali. É perpendicular? É, exatamente, nessa posição que eu tô aqui. Por quê? Porque aqui eu vou envolver, a minha boca vai envolver tanto o nariz quanto a boca. E aí eu sugo aquilo dali com uma força. Ah, você não sopra, você suga. É, eu sugo, que é justamente para provocar esse elemento de sucção e fazer essa desobstrução. Quantas vezes que faz isso? Geralmente eu vou fazer, isso vai variar conforme o caso, né? Mas eu vou fazer umas 3 vezes. Sempre orientado aí, nesse caso, essas duas, isso aí é orientado. O ideal é que eu sempre entre, enquanto eu estou fazendo isso, eu entro em contato com o Corpo de Bombeiros, porque se eu estiver, mesmo se eu estiver nervoso, mesmo que eu saiba essa manobra,
a teleatendente ela vai me orientando para verificar se eu estou fazendo os procedimentos corretos e já vai designar uma viatura para que enquanto eu esteja fazendo esse atendimento, a gente já tenha homens militares a caminhos lá do local onde está acontecendo esse tipo de situação. Jesus amado, Deus nos livre disso. E você também trouxe também aqui, nós também, e se a pessoa for maior, também nós vamos aqui para o nosso espaço verde aqui. Tem uma pergunta aqui sobre engasgo com criança. Tem uma filha de 1 ano e 3 meses e ela gosta muito de tomar a mamadeira deitada no berço. Essa posição propicia o engasgo, né? O que posso fazer aí caso a minha filha engasgue? É o Glauber Fraga aí do bairro Dourado. Obrigada, Glauber. Deus te abençoe. E aí? A questão da manobra é aquela manobra mesmo que a gente demonstrou. Em relação a tomar a mamadeira deitado, realmente, o ideal é a gente tomar sempre, né, ingerir qualquer tipo de líquido, comer ou na posição sentado ou na posição semi-sentado, que é aquela posição, né, um pouco diagonal. Por quê? Porque quando a gente está na posição, né, que a gente está completamente deitado, pela própria maneira, né, como é constituído o nosso aparelho aqui, o nosso trato aqui de esôfago, de toda essa região, a gente tem uma maior possibilidade de engasgar. Para qualquer faixa etária. Para qualquer faixa etária. Até quando às vezes mesmo a gente está deitado, a gente percebe que a gente tem uma dificuldade maior, né, para comer, para beber alguma coisa. Então, na hora ali de fazer a alimentação ou de fazer o uso da mamadeira, eu coloco ali o meu filho, o meu sobrinho ali numa posição sentado ou semi-sentado, que eu tenho uma segurança maior. Só o travesseiro não é suficiente. O travesseiro fica ainda muito deitado, porque às vezes fica mole, a criança às vezes pode acabar tombando para um lado e aí nessa situação ela tem uma aspiração equivocada ali do ar, ali pode acabar engasgando. Entendi. E aí? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.